Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 28 de julho de 2021, uma quarta-feira, e vamos aí atualizar a situação do Bitcoin do mercado de criptomoedas. Mas antes eu peço, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, compartilhe meus vídeos, que assim vocês ajudam bastante, beleza? Bem pessoal, vamos aí para o gráfico do Bitcoin então. O que é que está acontecendo, né? Hoje a gente fechou com 1,4% de alta, tá? O mercado ele aí já não fez um movimento tão forte aí como vinha fazendo nos últimos dias, né? Igual ontem, por exemplo, foi quase 6% de alta. Mas pessoal, vamos lá, né? O que está acontecendo aqui? Se a gente olhar o Bitcoin num contexto um pouco mais generalista aqui, esse candle de hoje não significa muita coisa, tá? Ele é um candle aí com sombra inferior e superior relativamente igual. Ele diz aí, ele é um candle de indecisão. Ele diz que o pessoal também é indeciso, tá? Ninguém sabe se vai, se não vai. Pessoal, eu vejo aí que o Bitcoin, ele parece estar formando um fundo duplo aqui, um padrão de reversão de tendência. Ele parece estar formando aqui nessa região entre essa região aqui entre 30 mil dólares, né? 29, 30 mil dólares e 42 mil dólares, viu, pessoal? Se a gente pegar aqui, a gente vê aí que essa região é uma região que tem uma resistência, tá? A região ali dos 42 mil dólares aproximadamente. É uma região que tem segurado os preços aí desde o meio de maio, quando o Bitcoin começou a cair nessa região e ficou preso, né? Dá para ver o fundo duplo aqui. E se o Bitcoin conseguir efetivamente que romper essa região dos 42 mil dólares, pessoal, ele pode ir lá na região dos 53 mil e 52 mil, 53 mil dólares, tá? Seria o alvo aí desse fundo duplo. Então, pessoal, a gente continua com essa perspectiva. A gente tem aquele gap aberto lá no gráfico diário da CME, tá? Ele não deixou de existir, tá lá na região dos 33, 34 mil dólares. Mas, de qualquer forma, pessoal, para ter uma perspectiva aí de que o Bitcoin vai desvalorizar, a gente precisa ver ele passando aqui acima dos 42 mil, tá? Então essa aí seria a análise de um prazo um pouco maior do gráfico. Se a gente for aqui para o gráfico de 5 minutos, pessoal, hoje o Bitcoin ele empacou, tá? Ele tá realmente chato aí, a situação dele. Ele estava fazendo o que parecia ser uma bandeira de alta, ainda parece, mas ele tá com dificuldade aí de sair dessa região, né, pessoal? Ele acabou lateralizando aí dentro da bandeira e está demorando muito a sair, mas parece que a gente tem uma bandeira de alta aqui. E se ela for rompida para cima, hoje mais cedo eu postei lá no canal do Telegram que o alvo era nos 42 mil, agora já não está mais, tá? Porque o mercado desceu tanto aí dentro dessa bandeira, dessa possível bandeira de alta aqui, o alvo estaria agora na região dos 41.737, ou seja, iria testar aquela região lá que é importante para o fundo duplo que temos no gráfico diário, tá? Então a gente continua aí com esse alvo, pessoal. A gente vê que o volume caiu aí. E se o Bitcoin conseguir efetivamente romper essa linha de tendência de baixa aqui dessa bandeira, pode indicar que ele vai lá na região dos 41.700 dólares, tá? Então o gráfico, pessoal, o gráfico diário tá neutro, tá? Então a análise para os próximos dias ela ainda é neutra. A gente não consegue saber exatamente para onde ele vai enquanto ele não romper ali e não fizer um padrão gráfico, que seria, no caso, um fundo duplo. Enquanto ele não fizer isso, é arriscado apostar na alta. E aqui no gráfico de 5 minutos, a gente vê uma bandeira de alta aí formada, indicando que tem a possibilidade dele ir lá na região dos 41.700 dólares, se ele conseguir romper aqui esse último topo, que seria na região dos 40.216 dólares, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho aí no gráfico do Bitcoin. Bem, então vamos aí para o sentimento do mercado. Bem, pessoal, Fear and Greed Index, o que aconteceu aqui, tá? Ele fechou em 50, ele tá neutro, igual ontem. Então, o humor do mercado nesse momento é que as pessoas, elas estão neutras, tá? A gente não tem, ninguém tá, pelo menos a maioria dos traders, a massa aí das pessoas que investem e acompanham o Bitcoin, tá com sentimento neutro, de que ele pode subir ou pode cair. Não tem nenhum indicativo muito preciso assim, sabe? As pessoas não sabem exatamente se eles vão subir ou cair. Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas não vão querer afirmar nada, né? Na semana passada ele estava em 10, medo extremo, a maioria das pessoas achava que ele ia cair, aí do nada ele começou a virar e começou a subir, né? Vamos ver aí se ele vai conseguir sustentar essa subida aí. E o sentimento
ele se mantendo neutro assim, não diz muita coisa, viu, pessoal? Indo aqui para o TRDR, pessoal, aqui a gente tem dicas, né, do que está acontecendo e o que pode acontecer aí no mercado. Bem, primeiramente, long short ratio, qual que é a situação dele? Ele está em 0,92, indica que tem mais pessoas, pelo menos na Binance Futures, apostando na queda do que na alta. Ó, sinal interessante, hein? As baleias gostam disso. Outra coisa, pessoal, a taxa de fundo, ela tá positiva, mostrando que tem mais pressão do lado do comprador, mas ela caiu bastante aí desde as 19 horas, viu, pessoal? Então, mostrando aí que teve uma pressão vendedora aumentando, tá? As sardinhas aí estão diminuindo, elas não estão dando muitas ordens, né? Elas não estão aumentando as posições delas. E, pessoal, talvez o que até explique o fato de o mercado estar empacado, o Open Interest, que está caindo, tá, pessoal? Liquidez do mercado está muito baixa. As pessoas estão evitando aí de apostar. E com a liquidez baixa, o mercado ele tende a estagnar, tende a ficar lateral. Porque com a liquidez baixa, não adianta as baleias quererem mandar o mercado para o outro lado. Se elas derem uma ordem ali, fazer um movimento para jogar o mercado para o outro lado, elas tendem a fazer um movimento que talvez nem elas mesmas queiram, tá? Por quê? Porque às vezes joga o mercado para muito longe, como tem pouca ordem no book, tem menos ordem do que precisa para segurar os movimentos dela, tende a fazer o mercado passar do ponto em que elas gostariam de ir, tá? Então, é meio difícil a gente esperar que vai acontecer um movimento muito forte no Bitcoin nas próximas horas, tá? E até aquela região ali que é alvo no gráfico lá dos 41.700 dólares, não seria um movimento tão grande, tá, gente? Seria um movimento aí relativamente pequeno. Mas, enfim, se a gente vê a liquidez aumentando, o Open Interest aumentando, pode sim indicar que elas vão jogar o gráfico para algum lado. E no caso aqui, se o long short rate estiver negativo, a taxa de funding estiver muito baixa, é mais provável que jogue para cima, viu, pessoal? Então, resumindo aí o fechamento do gráfico diário de hoje. No gráfico diário, neutro, tá? A gente está aguardando uma decisão importante. No gráfico de curtíssimo prazo, 5 minutos, a gente vê uma bandeira de alta no gráfico, então indicando alta no gráfico. O Fear and Greed Index não está dizendo nada claramente e o TRDR aqui está dizendo que tem possibilidade de subir, principalmente se a liquidez ela voltar a aumentar. O mercado ele tende a buscar pontos um pouco mais altos, beleza? Então é isso, pessoal. No mais, desejo a vocês aí uma ótima noite e bons negócios. Até mais, tchau!